Quem é a Laila? Bom, a Laila é uma mulher, arte educadora, escritora, também sou psicanalista. Eu sempre quis ser educadora, toda a minha vida, mas com o tempo eu fui percebendo que um dos meus gostos, assim, pela educação era contar e ouvir história, né? E esse gosto, assim, pelas histórias, mas principalmente pela palavra, pelas possibilidades de significados que essas palavras têm, né? E também a possibilidade da gente brincar com elas, né? Acho que é um pouco isso, assim. A Laila é uma pessoa que gosta de contar história, mas também de ouvir histórias. Eu amo ler. Até por esse gosto, né, pelas palavras e por gostar de contar e ouvir histórias, né? Uma das formas de se relacionar com isso é através da literatura, né? Tanto escrevendo quanto lendo. Quando eu era, assim, criança, assim, uns pré-adolescente, tinha uma biblioteca, uma sala de leitura na minha escola. A pessoa que tomava conta, né, uma espécie de bibliotecária, foi a minha melhor amiga na escola. E ela me apresentou muitas coisas muito legais, né? Costumava brincar com os meus estudantes que livro é que nem pizza. Alguma coisa você gosta. Tem tantos sabores possíveis de pizza que é possível você falar, não gosto de pizza. Eu li uma vez, eu acho que era do Contar do Caligares, um artigo no jornal, e ele dizia que ele não confia, que aliás, o maior critério para ele escolher um político, para eleger e tal, era entender o que ele estava lendo. Porque uma pessoa que lê literatura, poesia, enfim, ela é capaz de se colocar mais no lugar do outro, entrar dentro de um outro universo que não é o seu próprio, né? Então, acho que a literatura ficcional, ela me ensinou muito sobre empatia, assim, e sobre essa coisa de entrar num outro universo através das palavras, um universo que não é o meu. Pra mim é até difícil falar como é a minha relação com a escrita, né? Minha graduação eu fiz em teatro, e acho que isso tem muito a ver também com essa coisa de contar história. No teatro você usa o seu próprio corpo para viver outras histórias, você empresta você mesmo para uma história, né, para contar uma história, para viver um personagem, mas esse personagem faz parte de um universo, né. E eu comecei a fazer teatro com 9 anos, eu era muito pequena. Então tem essa coisa do teatro que eu sempre trabalhei muito com improvisação, então inventar histórias também eu tive a oportunidade na escola de também ser incentivada a escrever histórias, né. Inicialmente muitas histórias ficcionais, assim mesmo, né. Eu também tinha uma coisa, assim, que eu acho que também com uns 9, 10 anos, agora eu não me lembro exatamente, eu comecei a fazer diários, né. Escrevia aquilo que era importante pra mim, eu não tinha o costume de escrever todos os dias, tal, porque tem gente que se coloca assim, né, nos diários. Eu não, eu escrevia quando eu queria, assim. E é muito engraçado, porque os diários também eles são meio cartas para o futuro, né. Eu guardei todos e hoje eu leio os meus diários de 9, 10 anos, de vez em quando eu pego, e depois os seguintes, e é muito interessante ver, assim, como eu fui amadurecendo, sabe. Por exemplo, quando eu entrei na adolescência, assim, passou aquele período pré-adolescente que você fica meio confuso, assim, metade das minhas anotações era: "Eu amo surfistas", aquela questão da sexualidade super aflorou, e antes era uma coisa mais bobinha: "Ai, o menino tal, eu gosto do menino tal". Então é legal ver essas mudanças, né. E a coisa de escrever diário também me levou para um contato com os meus sentimentos, com os meus conteúdos internos e tal. E hoje, como psicanalista, é uma coisa que eu incentivo também alguns pacientes a fazer, né? Por conta disso, porque você vai entrando em contato consigo mesmo. No ensino médio, eu também tive a oportunidade de trabalhar de trabalhar não, de ter aula com um professor de redação, e ele me ensinou muito a escrever nesse sentido de você se relacionar com a palavra intimamente, né, ele tinha toda uma metodologia e tal. Ganhei muito, porque não era um negócio de clássico, assim, tradicional, de você replicar formulinhas, assim, era um lance de você aprofundar nessa relação com a palavra, né, a sonoridade primeiramente, depois os sentidos, depois defender uma ideia, depois organizar as suas vivências, cotidianas em crônicas, então, enfim,
teve uma ordem, assim, de tipos de texto que eu escrevi. E aí eu acho que eu fiquei um tempo, assim, meio sem escrever muito, porque eu estava muito envolvida com a questão do trabalho mesmo, principalmente aqui em Heliópolis, né, que eu atuei aqui por mais de 15 anos. Então eu tinha essa coisa da prática mesmo, de ir para o mundo, de fazer coisas e tal. Escrevi muito pouco nessa época. E aí lá para 2019, 2020, com a pandemia, isso voltou uma necessidade de escrever como uma forma mesmo de organizar, assim, experiências vividas, né. Então acho que eu retomei um pouco essa prática, tanto nos diários quanto, buscando outras maneiras de fazer isso. E aí até hoje eu tenho um pouco de timidez, assim, de falar que eu sou escritora e tal, eu tô ainda me apropriando disso, sabe, desse nome, mas eu acho que é um pouco isso, assim, também virou com o tempo, virou um pouco, eu comecei a me entender assim também. Mas isso é mais recente, né. Antes eu escrevia mais pra mim mesma, por prazer e tal. Eu já publiquei algumas coisas, como autora inclusive, mas são livros em que eu trabalho uma escrita mais dissertativa, assim. Acho que o texto dissertativo ele tem uma coisa de convencer quem tá lendo, de demonstrar um ponto, né, então são coisas mais, vamos dizer assim, acadêmicas, apesar que muitas dessas coisas acadêmicas tinham uma vontade de torná-las mais democráticas, no sentido de que quem não é especialista em determinada área e tal, possa ler e se relacionar com aquele texto também, de alguma forma, né. Então eu escrevi muitas coisas sobre Heliópolis, por exemplo, e tal, né, sobre o bairro Educador, que é um movimento que existe aqui, e os princípios, enfim. Mas também a partir de 2020, que foi quando eu retomei essa coisa de escrever, eu senti uma necessidade de escrever essas histórias que eu brinco que comecei a escrever causos, porque a gente tinha um projeto, quando eu trabalhei aqui em Heliópolis, de fazer uma roda de causo, porque um colega que trabalhava com a gente, o Edmundo, ele contava que tinha um cabra aqui em Heliópolis que tinha orgulho de ser o primeiro atropelado de Heliópolis, e era uma coisa que chamava muita atenção. Eu falava assim: "Mas que alguém tem orgulho de ter sido atropelado, né?". Eu acho que é um pouco isso, assim, que ele foi o primeiro, que era o lance. E aí, nesse sentido dele ter sido o primeiro, ele entrou na história, né. Então eu acho que o caos tem um pouco isso, assim, na história de um lugar, né. Então acho que é um pouco isso, assim, eu comecei a escrever esses textos que eu chamei de causo, que eram coisas que eu mais ou menos tinha vivido, mais ou menos tinha inventado, que não dá pra saber muito. Eram textos pra mim, como se fossem esses diários mesmo. Mas alguns eu comecei a gostar, assim, bastante, e aí eu comecei a ler publicamente, em sarau, li em reuniões pedagógicas, e era muito, interessante, porque toda vez que eu lia, todos esses causos que eu contei, eles são do universo da educação. Então, toda vez que eu lia, contava um causo nesses lugares mais para outras pessoas, isso acabava gerando uma conversa que a pessoa contava um causo dela também, seja quando ela era aluna, ela como educadora, e isso gerava uma roda de causo, justamente, que era esse projeto antigo que a gente tinha, que a gente nunca conseguiu concretizar de fato, né. Eu comecei a escrever cada vez mais causos, e aí veio a ideia de publicar, porque eu falei: "Bom, talvez tenha alguma coisa aí que seja interessante para mais pessoas, para além de mim mesma, né, e do meu círculo de amigos". Bom, esse livro terminou de ser escrito em 2022 e desde então eu tô tentando achar meios de publicar, e como é que faz e tal. Esse projeto da Editora Gráfica Heliópolis foi, muito importante, porque tem uma coisa de alavancar, né, e de incentivar escritores periféricos e iniciantes que tratam desse universo das culturas da periferia, né. Então tem uma questão de democratizar mesmo. Para mim foi uma oportunidade de viabilizar isso, né. Mas a ideia é que ele seja um projeto, assim, porque acho que tem uma coisa ali que a palavra é uma palavra porque tem a ver com uma experiência longa e profunda, então é uma palavra minha que pode
né, tem o potencial, eu acredito, de virar uma palavra compartilhada, né, cujo significado tem a ver para mim, mas para outras pessoas porque todo mundo tem uma experiência com a educação, né, seja como aluno, seja como educador, aí um pouco menos. É um universo que fala com muita gente, né. Então a ideia é também expandir esse livro para tem outros projetos ainda na cabeça, de uma oficina, que aí eu tô chamando de roda de caos mesmo, de um podcast, então expandir também isso para além do livro, né. Eu fiz algumas experiências já da oficina de roda de caos, e aí foi muito legal, porque em 2 ou 3 saíram os causos tão interessantes, que aí é isso, assim, parece que eu tenho vontade de publicar, eu tenho um blog também, eu tenho vontade de publicar pelo menos no blog, assim. E virou uma escrita conjunta entre eu e a pessoa que propôs, coisas maravilhosas que têm a ver com a experiência dessa outra pessoa, sabe. Então, eu acho que pode virar como projeto, a partir do livro, pode virar uma coisa muito interessante, assim. Eu tô meio apaixonada por essa questão dessa palavra que sai de mim, mas também encontra o outro e vira uma palavra de todo mundo, sabe. E eu agradeço muito essa oportunidade de poder publicar o livro, de que disso saia que mais pessoas possam ler. Também sou muito agradecida por viver tudo que eu vivi aqui em Heliópolis, que é um lugar que eu amo muito, que me ensinou muito e em que eu pude fazer coisas muito legais, assim. Então, sei lá, eu acho que eu falo que eu entrei aqui menina, porque eu tinha acho 25 anos e saí mulher, porque hoje eu tenho 40. Então, eu só tenho a agradecer, assim.